Olá, Geminiano, eu sou Júlio Iglesias Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Gêmeos ou tem lua ou ascendente em Gêmeos. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Então você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar, você solta para o universo, que está tudo certo. Qualquer coisa, dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar. Talvez a mensagem que ressoe com o seu momento possa estar em um desses signos, ok? Então vamos para a leitura do coletivo de Gêmeos. Ah, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like. É sua forma de contribuição para o canal. Conto com a sua ajuda, tá certo? Então vamos para a leitura do coletivo de Gêmeos. Essa leitura de hoje, essa mensagem de hoje está se dirigindo para qual grupo de geminiano? Vamos lá. Pagens de ouro, né? É um momento onde novas inspirações, motivações vão surgir para concretizar algo, é um caminho de uma trajetória de realização, conclusão de algo num plano material, para muitos pode ser no plano financeiro, pode ser aquela oportunidade, né? O pajem também pode ser exatamente aquela mensagem, aquela comunicação, onde vai se iniciar uma trajetória, uma caminhada, essa caminhada para o desenvolvimento de algo. Pajem, o início, né? Aquela inspiração, motivação, ou aquela comunicação que vai trazer uma abertura nesse lado de desenvolver alguma coisa. E com aqui no oculto, o ex-namorado mostra exatamente que tem e vai ter para vocês essa questão de escolhas, né, de decisões. Momento esse de optar, ou seja, pelo esse novo projeto, essa nova proposta na sua vida. Para alguns, se é exatamente no sentido de relacionamento, é aí uma escolha, uma opção que vai surgir para você que pode se desenvolver para algo mais seguro, mais estável. Page, mas se trata de um início. A princípio, não mostra grande expectativa futura, não mostra grande segurança, mas é algo sim seguro para ser desenvolvido, ok? Então, é um período aqui para Gêmeos de algo novo surgindo, seja através de comunicações, propostas, ou vocês realmente iniciando algo nesse período. O que pode acontecer e vocês ficarem em dúvida dessa nova caminhada, desse novo trajeto, se realmente vale a pena, se realmente deve ir, porque o pajem traz essa questão de insegurança também. Por mais que seja um pajem de ouro, que traz mais uma sensação de estável, tranquilidade, segurança, mas ainda é uma questão de ficar ainda um pouco em dúvida para alguns geminianos. Vamos lá. 9 de espadas, aqui está me mostrando um geminiano meio preocupado, seja preocupado com esperando exatamente novos acontecimentos, novas oportunidades para fazer algo, mas também aqui preocupado, como se precisasse. Está preocupado como se está querendo um resultado aqui. Alguns estão até assim meio pensativo, reflexivo. Sabe aquela sensação que a vida está correndo, mas tem algo faltando, ou tem algo que não está acontecendo, que muitos até não conseguem definir exatamente o que, só conseguem definir que algo não está bem. Para outros é um nível de preocupação bem alto, tá?
Talvez exatamente esperando esse novo acontecimento, uma vida, esperando esse algo se abrir para que vocês possam caminhar. Quando vem essa questão do 6 aqui no oculto, desse 9, é como se não tivesse tendo reconhecimento ou não tivesse tendo a vitória nos resultados perante a situação do dia a dia. E isso causa desânimo, como se não tivesse tendo aquele reconhecimento. Esse reconhecimento pode ser reconhecimento externo também, tá? Não é só reconhecimento de pessoas de fora. Tendo aquele reconhecimento do que você está fazendo, do que você está levando perante a vida. E isso causa um desânimo, porque aqui não é a questão do geminiano não se esforçar, mas é a questão de algo a mais, o mental, os pensamentos, tá? Não contribuindo com vocês. Muitos até aqui fica preocupado ou pode perder a questão de noites de sono, refletindo, analisando, se questionando sobre uma situação atual que se encontra aqui, gêmeos. Aqui mostra exatamente um gêmeos preocupado. Talvez aqui para muitos esperando o resultado de uma resposta, de algo que vai te trazer exatamente uma abertura, que é exatamente o que esse página está mostrando aqui, ó, vai ter uma abertura de oportunidades aí para vocês. Aqui também causa a sensação de alguns geminianos como se tivesse um pouco deslocado, como fosse a sensação, como se algo não tivesse encaixado direitinho aí perante a situação, tá? Como se tivesse algo que precisa realmente ser ajustado ou encaixado. Como se tivesse um pouco fora do tempo. A sensação aqui é como se tivesse assim, um delay. Duas cartas. A força e o carro. A força e o carro aqui nessa posição está mostrando que a preocupação do geminiano, ou muitos geminianos estão preocupados exatamente com o desenrolar da situação, ou desenrolar da carruagem, né? Da situação do dia a dia. É como se ele estivesse se esforçando, ou como se estivesse ainda perdendo o controle sobre a trajetória de algo. E isso preocupa, sim, o geminiano. O carro, o deslocamento, né? Esse processo de direção e com a força não sabendo aqui equilibrar. Lembrando que essas cartas caíram na posição negativa, né? Então, exatamente, perdendo o controle sobre a trajetória, o controle de algo. E isso, sim, preocupando o geminiano, às vezes tirando até a questão do sono, ou simplesmente para alguns esse foco tanto nessa situação que causa um desânimo, como se as coisas não se desenrolassem, não caminhassem. E isso acaba exigindo do geminiano uma força, né, para superar, eu nem digo aqui superar pela essa posição da carta, para suportar as situações ou o rumo das coisas que estão indo, estão se desenrolando, né? Como se não tivesse trazendo exatamente uma satisfação e uma vitória naquilo que vocês desejam, que vocês estão querendo perante o dia a dia. É como realmente fosse um esforço fora do normal para tentar manter as coisas exatamente no seu eixo, no seu encaixe, tá? E aqui no oculto com 7 de espadas mostra exatamente que ou vocês podem precisar ajustar essa rota, nessa direção desse carro, ajustar essa caminhada, tá? Ou ajustar exatamente a questão da dosagem, tá? Aqui fala muito da questão de dosagem aqui, nem muito instintivo, nem muito emocional, mas é equilibrar exatamente para que
esse carro tome um rumo em uma direção realmente certeira para vocês. Porque o 7, ele mostra assim como fosse um plano ou uma estratégia que não está muito de acordo com a situação, ou você não é muito de acordo, pode estar equivocado ou precipitado pela velocidade que vocês estão querendo que as coisas se desenrolem, tá? O carro, rapidez. E exatamente é o que essa carta mostra. Uma pessoa exatamente tentando resolver algo a todo custo e não raciocinando, não se planejando, não olhando os detalhes, tá? E para alguns geminianos, exatamente, essa é o que observar também se vocês podem estão sendo enganados pelas algumas coisas perante a sua caminhada de vida, pelo desenrolar da situação, tá? Principalmente quando te traz um posicionamento de para onde ir, ou qual direção, ou qual movimento ir. Você vai analisar exatamente as suas emoções. É como se a gente se aproveitasse exatamente de uma falta de controle do lado emocional, ou uma ansiedade do desenrolar das coisas mais rápido, e acaba se aproveitando da situação. Aí, como é uma leitura coletiva, você sente aí qual parte dessa leitura está fazendo sentido com você. Se é esse processo de uma pressa, de uma ansiedade de desenvolver ou de dar um resultado em algo que está te preocupando e não está olhando uns pequenos detalhes. Ou simplesmente, para alguns, gente se aproveitando exatamente do desenrolar das suas emoções perante uma situação, ou seja, que não anda ou que está parada praticamente, né? Que anda devagar ou está parada. O que mais? Hum. O 7 de paus. Aqui já mostra também com o geminiano sabendo se posicionar, tá? Aprendendo a se posicionar, a pôr limite em muitas coisas aí. Esse pôr limite, esse se posicionar, isso vem exatamente com vocês aprendendo perante uma situação, perante a situação que está acontecendo. Ou seja, para aqueles que tem gente se aproveitando das emoções, ou simplesmente do geminiano que pode dar aqueles altos e baixos, ou seja, tranquilo, de repente muito eufórico, né, com as suas emoções é, variando demais, né, às vezes muito eufórico, com muita vontade, às vezes já quieto, meio deprimido, meio pensativo. Então aqui já vejo vocês começando a se posicionar perante essa situação, começando a entender exatamente as suas conquistas, os seus pontos, tá? O que realmente é seu e o que realmente não é seu, você esteja absorvendo de outras pessoas, ou seja, deixando ser influenciado por outras pessoas. Vamos falar que aqui na carta da força, temos aqui o leão, né? Que ele vai também no efeito manada, tá? E aqui como negativo, sendo acorrentado, né? Então, que é exatamente isso. Aqui eu já vejo o geminiano começando a se posicionar, a entender o que é seu e o que é do outro, mas no sentido do outro se aproveitar das emoções ou se aproveitar desse momento de euforia do geminiano. Mas também aqui eu vejo o geminiano é, pronto para defender o seu espaço, suas conquistas, ou seja, ele saindo daquele estado de passividade ou no estado exatamente de mudanças de humor que acabava não se posicionando. Porque aqui já tem uma abertura para algo novo para Gêmeos, para se iniciar.
Mas aqui, exatamente, é o geminiano começando a se posicionar. Compreender exatamente que parte é a sua do seu território, que parte é do outro, e não permitindo e não aceitando que ninguém invada o seu espaço ou entre exatamente na sua situação, porque isso traz para os gêmeos um peso energético, um peso muito grande. É como se ele acabasse absorvendo situações de outras pessoas, seja por querer ajudar, ou seja por N motivos, né? Seja porque exatamente pessoas se aproveitando do sentimento, das emoções dos gêmeos, como se aproveitar, de repente, estou passando por uma situação difícil, tal, consegue me ajudar, entendeu? Aí o geminiano acaba absorvendo e entendendo que essa tarefa não é sua, né? Não compreendendo que essa tarefa não é sua e acaba se sobrecarregando. Aqui é muito assim como se fosse um geminiano que às vezes se sacrifica para ajudar o outro, tá? Ajudar na caminhada do outro, ajudar na trajetória do outro. Só que aqui nessa posição, como está aqui nessa jogada, isso não está sendo benéfico para a gente. E ele precisa, não digo precisa, ele vai exatamente entender que precisa se posicionar, né? E esse posicionamento, esse por limite, né, é que vai ajudar a você não ficar supercarregado com preocupações, situações essas que tiram seu sossego do dia a dia. O mundo. O mundo aqui está mostrando exatamente o que, ó, são novas situações. Realmente o pajem aqui já mostrou que tem algo novo aí, surgindo para Gêmeos. Algo que realmente vai se levar para um... Tem tudo para se desenvolver, né? Lógico que precisa exatamente do movimento, porque aqui o carro, o movimento, ele está aqui na posição negativa. Ou seja, é como para muitos pode ser que esteja um pouco sem direção, sem rota, sem entender exatamente o que realmente está querendo de futuro, né? E entender aqui que existe um processo de ciclos na vida. E essa fase dessa preocupação e essa fase exatamente de sem posicionamento, sem direção, chega ao fim, tá? Chega ao fim a partir do momento que você começa a se posicionar por limite, aprender a dizer não, tá? E também eu vejo aqui que algo realmente chegando ao fim para você e você indo para um novo ciclo, onde numa situação que vocês estavam há tempos esperando. A temperança traz exatamente isso, uma questão de tempo. Mas é como se tivesse faltando, sabe, cor, sabor na vida do geminiano. Exatamente, aí aqui vem com essa finalização, traz exatamente um contentamento. É como se fosse uma acessão, né? Uma acessão de algo. É como se você há tempos tentava equilibrar alguma coisa, ou simplesmente as coisas não tinham aquele sabor, aquele tempero perante as situações. É realmente tentando equilibrar há um bom tempo para a gente aqui. Tem pessoas que é até mais de um ano, né? Um ano e 4 meses. É um grande período, porque isso trouxe realmente, como aqui eu trouxe para um geminiano praticamente se sentir por baixo, realmente se sentir no chão. E isso vem equilibrando aos poucos. E esse processo, sim, se finalizando.
esse processo sim acabando, porque tem algo novo aí para você. Às vezes também aqui para alguns é entender a questão de ciclo, coisas vão e coisas vêm, faz parte do processo da natureza humana, faz parte do processo aqui desse planeta Terra, aqui na terceira dimensão, né? Tudo nasce, cresce e morre. E é exatamente saber esse processo, entender esse processo de finalização que vai ajudar o geminiano a se desenvolver perante esse novo movimento que a vida está trazendo. E aqui para alguns também entender que cada um tem sua vida, não no sentido do gêmeo se intrometer na vida do outro, no sentido de que às vezes a pessoa se aproveitar do geminiano, né? Se aproveitar da situação, até de forma inconsciente, tá? Se aproveitando de gêmeos e entender que é aquele. Existe momentos que precisa dizer não. Existe momentos que precisa realmente fazer uma divisão. Você com seus problemas e eu com o meu, por exemplo. Mas se podemos nos ajudar, lógico que o ser humano vai ajudar o ser humano. Mas quando não lhe cabe, quando é só para trazer peso, preocupações e deixar situações mais fora do controle para você, não é válido. Aí assim não é um processo de ajuda, é um processo de se sacrificar pelo outro. Rei de copas. Com 8 de pentáculos no oculto. Ô, gêmeos, ou pode ser exatamente para alguém aparecendo que vai mexer com as suas emoções nesse período, sim. E as suas emoções pode ser no sentido amoroso mesmo, como pode ser no sentido de profissional, tá? Por quê? Porque quem que nunca fica feliz estando exatamente num bom trabalho, recebendo exatamente aquela aquele valor que você tem, é aquele valor que você acha justo, é bom para você. Vamos entender que esse lado de sentimentos não é só voltado a relacionamento afetivo, né? A pessoa fica feliz exatamente com um trabalho que ela gosta, fica feliz com as suas amizades, fica feliz com os desenrolar do setor familiar, tá? Mas aqui o que é que vai acontecer? Alguém mexendo com as suas emoções, ou alguém exatamente trazendo realmente essa ou notícia ou proposta para você nesse período que vai te ajudar a dar um rumo perante a vida. Até porque o mundo aqui mostra a finalização de algo ou para alguns que já finalizaram pode ser o início de algo novo surgindo, ok? E exatamente mostra essa pessoa, né? É como se ela fosse dar um norte para vocês, fosse dar uma direção para vocês, tá? E essa pessoa vai mexer com as suas emoções, sim. Mas para alguns pode ser também exatamente nesse lado de relacionamento, né? É uma pessoa que vai mexer com as suas emoções, que aí você começa a mudar a rota da sua vida. Não, agora eu quero exatamente para isso, eu vou ver o que é que eu posso me aperfeiçoar nesse período, melhorar, tá? Para outros, exatamente, vocês contente pelo resultado que vai surgir aí para vocês. Um resultado esse que você já vem batalhando, já vem se esforçando, já vem melhorando, por mais difícil que tenha sido a trajetória, a situação, por mais
complicado que vocês já passaram, sim, vai ter resultado, vai chegar exatamente essa vitória. E esse sentimento, esse contentamento é de vocês, gêmeos, ok? Para quem está solteiro, pode ser sim alguém aí aparecendo. Mas para a grande maioria eu vejo aqui começando a colocar ordem nesse lado emocional da vida, né? Começando realmente a entender esse fluxo, entender exatamente o que você quer e muitos até se aperfeiçoando e melhorando. Para outros, exatamente, um aperfeiçoamento no lado profissional. Para alguns pode ter até mudanças de rota por aqui, nesse lado, ok? Entendemos exatamente que tem algo novo para Gêmeos, algo surgindo, precisa sim analisar essa questão do direcionamento, de onde vocês querem ir, e principalmente aprender a pôr limite e verificar essa oscilação de sentimento, de entusiasmo, de empolgação e de repente ficar triste, tá? E isso vai ajudar bastante vocês a ter exatamente, se sentir mais tranquilo com vocês mesmos, ok? Então, para que venha uma nova fase aí na vida de Gêmeos. Então, geminiano, essa é a mensagem que temos para você que é de Gêmeos. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima leitura e boa sorte. Tchau, tchau.